CBF barra uma estreia que teríamos amanhã, vocês vão entender o que é. Flaco Lopes, uma ótima novidade sobre o centroavante argentino. Falar sobre Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, já tem time do futebol europeu em cima da joia, que inclusive é um lateral que para mim tem todo o potencial, ainda mais com essa crise na seleção brasileira, de logo mais estar na seleção brasileira, viu? Piquerez que não abre o olho e que inclusive Piquerez amanhã está fora do jogo contra o Vasco. Quem vai jogar é o Arthur e vou revelar aqui que clube já está muito em cima do lateral esquerdo Arthur. E falar sobre o outro Arthur, o que era do Grêmio, que pertence à Juventus, uma novidade, atualização dele também, que é sempre ventilado o nome dele no Palmeiras. Bom, sobre Flaco Lopes, foi anunciado agora há pouco que o Palmeiras renovou o contrato do centroavante argentino, que é muito procurado pelo futebol europeu. Flaco Lopes, que por um momento estava muito ligado a Atlético de Madrid, depois Barcelona, e aí esfriou depois da Copa do Mundo e acabou não jogando muito. Eu acho que esses times acabaram recuando. Spartak Moscou fez uma proposta gigantesca, o Palmeiras não quis nem escutar, Flaco Lopes também não quis ir, e agora o Palmeiras renova o vínculo do centroavante argentino até 2030. E é óbvio com aumento salarial, então Flaco Lopes mais que merecido, tem jogado muito. Desde que voltou da Copa do Mundo, tô escutando algumas pessoas falar que ele voltou, não tá jogando tão bem. Cara, pra mim ele continuou jogando bem. É porque ele estava num nível de atuação antes da Copa do Mundo que ele estava decidindo todos os jogos. E aí não dá para esperar que o jogador fique decidindo jogo após jogo, mas eu acho que sim, o Flaco Lopes está jogando bem. E a renovação será anunciada nos próximos dias, vínculo até 2030 do centroavante argentino Flaco Lopes. E a CBF barrou a estreia de quem? Da camisa do Palmeiras, da terceira camisa do Palmeiras, que seria amanhã no jogo contra o Vasco, mas por conta do VAR, o Palmeiras não vai poder utilizar a camisa azul, né, que parece que tem um número dourado. O que acontece é o seguinte, essa nova tecnologia do impedimento são vários telefones, iPhones inclusive, que ficam, suspensos lá no estádio, e elas que captam as imagens para ter o impedimento semiautomático, e por conta dessas camisetas, dessa cor, desse número, isso vai atrapalhar, esse programa, e aí a CBF pediu para o Palmeiras não utilizar a camisa azul. O Palmeiras vai ter que jogar de verde, não que seja um problema, obviamente, mas a camisa linda demais, que inclusive fiz um vídeo falando sobre ela, linda, o que ela tem de linda, ela tem de cara, 600 pila, mas infelizmente o Palmeiras não vai estreá-la no jogo contra o Vasco de amanhã, no Allianz Parque, que inclusive casa cheia, viu? Todos os ingressos já foram vendidos, então o Palmeiras vai com tudo para cima do Vasco. Acho interessante e importante essa atitude da torcida de já esgotar os ingressos, porque realmente a relação com o Abel Ferreira e a relação com a diretoria não tá boa. O Palmeiras classificou na Libertadores, mas sabemos das cobranças. Mas nesse momento a gente tem que pensar nos títulos, tem que pensar no sucesso da temporada. Vamos continuar criticando se jogar mal? Vamos, mas ao mesmo tempo temos que pensar e ser realistas. A Leila não vai trocar o Abel agora. Ela já não trocaria ele numa situação normal. E agora que estamos perto da reta final da temporada, não vai trocar. Então nós vamos de Abel Ferreira mesmo, ganhando, perdendo. Então assim, temos sim que cobrar para um futebol melhor, mas temos que apoiar porque a temporada está se encaminhando para a reta final e o Palmeiras está em todas as competições. Então amanhã casa cheia e o Palmeiras vai com tudo para cima do Vasco. Bom, e agora notícias sobre o Arthur da Juventus, que estava no Grêmio. E por último, o Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras. O Arthur, que estava no Grêmio e que pertence à Juventus, finalmente agora assinou a rescisão de contrato com a Juventus. Está oficialmente livre, pode acertar com qualquer clube a hora que ele quiser. Pode amanhã, se quiser acertar, já consegue jogar no próximo jogo, porque ele não ultrapassou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, então ele poderia sim jogar o Brasileiro, jogar Libertadores, jogar todas as competições, só a Copa do Brasil, que sinceramente tenho dúvida, porque se o Grêmio jogou com o Arthur um jogo da Copa do Brasil, ele já não poderia atuar. Mas, enfim, Libertadores e Brasileiro, certeza absoluta que o Arthur poderia jogar. O nome dele é muito ventilado no Palmeiras e, sinceramente, bom jogador. Acho que sim, seria uma contratação interessante, mas quando eu vi o salário, na minha visão, não vale a pena, mas nem um pouco. Pode ser sim um ótimo jogador, controle de bola no meio campo, mas 2,5 milhas por mês pro Arthur. Sinceramente, Arthur, pode procurar outro clube, admiro o seu futebol, mas por esse salário eu não contrataria nunca o volante Arthur, ex-Grêmio. Bom, e sobre o Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, já tem time europeu em cima, contato com o staff do atleta, o Olympiacos da Grécia
muito interessado no Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, que inclusive vai jogar amanhã. O Piquerez está fora por desgaste físico, então o Arthur vai ter a oportunidade, que inclusive muitos queriam ter o Arthur de titular, né? Porque o Piquerez, desde que voltou, realmente não está convencendo, está mal tecnicamente, fez um jogo muito brigado lá no Paraguai, não é o mesmo Piquerez que estava jogando antes das lesões, e o Arthur sim, desde que começou a ser titular, quando o Piquerez machucou, tem sempre jogado muito bem, ofensivamente, um monstro de jogador, defensivamente tem melhorado, como eu disse aqui na abertura do vídeo, para mim um lateral com potencial para a seleção brasileira, já com assédio europeu. Não sei se o Palmeiras vai vender, mas com essa meta de vendas que o Palmeiras precisa atingir, a questão do Alan tá para sair, dependendo da proposta por Arthur, vai saber se o Palmeiras negocia ou não. Eu acho que não negociará, principalmente com o Olympiacos, porque o Arthur tem potencial para ir para time da primeira prateleira do futebol europeu para mim. Galera, se foi o vídeo de hoje, deixe o seu like, o seu comentário. Até o próximo vídeo.